Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Movimento o corpo um pouquinho. Espero que vocês estejam bem, todos, todas. Vamos seguir a leitura do Tenzo Kyokun. Terminamos ontem com um poema também, né, de um mestre. Eu vou pegar uma fala anterior, o poema, e vou seguir. Em todos os monastérios que eu visitei na China, os monges eram responsáveis por um determinado cargo durante um ano, mas suas atitudes eram sempre firmemente tomadas de acordo com os momentos e circunstâncias. Esta atitude comporta 3 pontos. Compreender que trabalhar pelos outros beneficia a si mesmo. Compreender que fazer todos os esforços possíveis para a prosperidade da comunidade revitaliza seu próprio caráter. E saber que se esforçar para realizar a prática dos antigos ancestrais e de suplantá-la significa estudar suas vidas e admirar seus exemplos. Que isso fique claro. Uma pessoa estúpida vê a si mesma como um outro, enquanto o sábio vê os outros como ele mesmo. Um mestre antigo disse: 2/3 de nossos dias já passaram e ainda não esclarecemos quem somos. Temos perdido nossos dias a buscar a satisfação e mesmo quando somos chamados, recusamos retornar. Que lástima! Se nós não encontramos um mestre verdadeiro,
somos levados sem cessar por nossos sentimentos e emoções. É o exemplo lamentável do filho estúpido do homem rico, que deixou sua família com um tesouro e o dispersou com a escória. Da mesma maneira, se somos Tenzo, saibamos não desperdiçar nosso tempo. Se refletirmos naqueles que trabalharam como Tenzos, com uma atitude de prática do caminho, veremos que eles sempre fizeram coincidir a realização de seus cargos com suas virtudes. A iluminação de Daegi aconteceu quando ele era Tenzo no templo de Bashang. A história das 3 libras de gergelim de Dongshan vem do tempo em que ele era Tenzo. Existe algo mais elevado do que a realização do caminho? Existe tempo mais precioso do que o tempo consagrado ao caminho? Pensemos no exemplo daquele rapaz que desejava seguir o caminho e fez uma oferenda de areia como se fosse um grande tesouro. A felicidade espiritual que recai sobre aquele que fabricava as imagens de Buda para reverenciá-las ilustra o mesmo espírito. Os deveres do cargo de Tenzo são os mesmos desde muitos séculos. Se a atitude a ter e os deveres a cumprir neste cargo não mudaram, como podemos nós fracassar sendo Tenzos? Ao realizar nossa natureza maravilhosa, ao caminhar sobre o caminho como fizeram os antigos? De fato, se vocês tiverem um cargo de responsável ou de assistente, esforce-se para manter um espírito alegre e magnânimo, com a atitude atenta de um pai ou de uma mãe. Um espírito alegre é um espírito pleno de gratidão e vigor. Pense bem nisto. Se você tivesse nascido em qualquer reino do céu, você estaria provavelmente apegado aos prazeres deste reino. Não teria tempo nem ocasião para nascer em você o espírito que busca o despertar. E você não sentiria necessidade de praticar o ensinamento de Buda. Muito menos poderia preparar as refeições para os 3 tesouros, mesmo que eles sejam os bens mais elevados e sagrados. Nem ser sacro Devanam Indra, nem um Kravardin pode ser comparado aos 3 tesouros. Encontramos no Shangyung Kingi, texto clássico que ele cita, né, o tempo todo sobre as regras de treinamento, o seguinte ensinamento: a sanga é o bem mais precioso. Aqueles que vivem em comunidade não estão entravados pela pequenez das coisas mundanas. Uma tal comunidade manifesta a mais alta posição, livre dos artifícios do mundo. Que sorte maravilhosa nascer no mundo humano e ter a ocasião de preparar as refeições para os 3 tesouros. Verdadeiramente, nós devemos ter uma atitude alegre e reconhecida. Devemos também refletir no que poderia ter sido nossa vida se nós tivéssemos nascido num dos reinos do inferno, ou se fôssemos um espírito insaciável, um animal rastejante ou um demônio. Como nossa vida seria difícil
se sofrêssemos as desventuras dessas circunstâncias, ou as infelicidades das 8 condições infortunadas, seríamos incapazes de praticar o Dharma com o apoio da comunidade, mesmo que quiséssemos. Muito menos poderíamos preparar as refeições com nossas próprias mãos e oferecê-las aos 3 tesouros. Nossos corpos e espíritos estariam encerrados dentro das limitações e aflições destes mundos e carregaríamos um pesado fardo. Alegre-se, então, por ter nascido neste mundo, onde você pode utilizar livremente seu corpo para fazer oferendas aos 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha. Considere as inumeráveis possibilidades de um universo infinito e veja a felicidade imensa que nos foi oferecida. Os méritos da tarefa de Tenzo jamais diminuirão. Meu desejo mais sincero é que você projete toda a sua força e os esforços de todas as suas vidas passadas, presentes e futuras, e de cada instante, de cada dia no trabalho de Tenzo, a fim de que você forme um laço sólido com o ensinamento de Buda, a realidade última. Ver todas as coisas desta maneira chama-se espírito alegre, Myoshin. As boas ações kármicas de um soberano benevolente desapareceram tão rápido como a espuma na água ou como a chama de uma vela ao vento. Antes de ser este soberano, será melhor para você preparar as refeições e oferecê-las aos 3 tesouros. Roshin é o espírito ou atitude de um pai ou de uma mãe. Do mesmo modo que os pais cuidam de seu filho único, mantém em sua mente os 3 tesouros. Um pai, independente da pobreza e das circunstâncias difíceis, ama e educa seu filho com cuidado. Qual é a profundidade de um amor como este? Somente um pai pode compreendê-lo. Ele protege seus filhos do frio e abriga-os do sol, sem considerar seu próprio bem-estar. Somente alguém em quem esta mente já despertou pode compreendê-lo. E somente em quem esta atitude se formou pode compreendê-lo plenamente. É a realização última deste amor. Do mesmo modo, quando você manuseia o arroz, a água ou outra coisa, você deve ter o mesmo cuidado consciencioso e afetuoso que um pai tem com o seu filho. Shakyamuni Buda retirou 20 anos de sua vida para cuidar das gerações futuras. O que é que isto quer dizer? É simplesmente a demonstração do espírito do Pai, a mente benevolente. O Tathagata, que é um epíteto de Buda, que quer dizer aquele que vem e que vai do assim como é. O Tathagata não fez isto esperando recompensa ou lucro. Ele o fez incondicionalmente, sem pensar em si próprio. O espírito vasto, magnânimo, é como uma montanha, estável e imparcial. Como o oceano,
Ele é tolerante e vê todas as coisas a partir da perspectiva mais abrangente. Ter um espírito vasto significa ser sem preconceito e recusar tomar partido. Se você transporta algo que pesa algumas gramas, não pense que é uma coisa leve. Da mesma forma, quando você transporta uma carga de 25 quilos, não pense nisto como pesado. Não se deixe levar pelos sons da primavera e não fique com o coração pesado diante das cores do outono. Veja as mudanças das estações como um todo e pese a relatividade do pesado e do leve com largueza de espírito. Então você poderá compreender, escrever e estudar a palavra vasto. Se o Tenzo Xiangshan não tivesse compreendido as implicações mais profundas do espírito vasto, ele jamais poderia ter ajudado Fu Shan-zui de Dayuan a praticar verdadeiramente o Dharma, quando explodiu de rir durante uma de suas conferências. Se Guishan não tivesse compreendido a palavra vasto, ele não poderia ter mostrado ao mestre sua compreensão profunda, pegado um pedaço de madeira apagada e soprado 3 vezes em cima antes de lhe entregar. E Dong Shan, sem sua compreensão total do espírito vasto, não poderia ter respondido à questão o que é Buda, através de seu gesto célebre, segurar 3 medidas de gergelim. Que isto fique bem claro. Todos os grandes mestres do passado aprenderam o significado de espírito vasto, não simplesmente escrevendo esta palavra, mas através de diferentes eventos. É por último mesmo. Que isto fique bem claro. Todos os grandes mestres do passado aprenderam o significado do espírito vasto, não simplesmente escrevendo esta palavra, mas através de diferentes eventos e circunstâncias de suas vidas. Mesmo hoje, nós podemos claramente escutar suas vozes, expondo as verdades fundamentais e as implicações destas verdades em nossas vidas. Eles eram homens cujos olhos estavam abertos ao essencial de uma vida baseada na prática, permitindo-nos entrar em contato com o Buda, com a realidade da vida. Seu objetivo único, a manifestação do verdadeiro eu. Quer você seja chefe de templo, monge ancião, ou outro responsável, ou somente monge, não esqueça esta atitude.
viva com alegria, com bem-aventurança e realize todas as suas atividades manifestando o espírito vasto. Este texto foi escrito por mestre Eihei Dogen Daisho na primavera de 1237, em Koshoji, para seguidores do caminho nas sucessivas gerações. Essa tradução foi uma cortesia do Giovanni Kakugen. É um texto que só de notas tem 3 páginas. Vocês viram a quantidade de palavras em chinês, né? Então, é um texto que já está, acho que, compartilhado no grupo da Sangha, né? Acho que a Shisen compartilhou. Se vocês tiverem interesse, leiam, né? E observem as notas, porque ele é muito rico nas notas. Eu não abri cada nota aqui, porque eu acho que ficaria cansativo. Mas eu acho que vale a pena, agora que vocês têm o texto em mãos, que vocês possam apreciar um pouquinho mais em detalhe. Então, assim, a gente finalizou o Tenzo Kyokun de Mestre Dogen. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer comentar alguma coisa que sentiu? Travei? Oh. Ai, Genki. Ai, não, eu queria só contar que quando eu trabalhei na cozinha lá no Zen Center, a gente, assim, isso é sempre, isso não é só quando eu estava lá, mas a gente começa o dia de trabalho fazendo uma cerimônia com o Tenzo Kyokun, divide em alguns pedaços e cada dia você faz um trechinho. Então, todo dia a gente começa o trabalho, se faz, tem um altar na cozinha, a gente alinha e começa Tenzo Kyokun. Aí faz isso. Vai recitando como se estivesse recitando outra mesmo, mas vai lendo o texto. Além do texto. Ai, que interessante. Muito legal, assim, você vai, porque é muito bacana essa coisa de você ler esse texto todos os dias, sabe? E as traduções são muito diferentes. Tipo, eu tenho uma série de partes que eu imagino, eu fiz, não dessa última vez, mas antes eu trabalhei por 9 meses na cozinha. Ontem ainda teve mais partes que eu reconheci, teve muita parte que eu não reconhecia a tradução, sabe? Então, eu achei que essa tradução era da Roshi, mas você vê que é do Kakugen, né? Eu não sei se ela fez alguma revisão, porque esse texto veio dela, foi da época que a gente estudou ele lá. Só talvez pudesse procurar no site dela, do Zen do Brasil, se ela tem uma tradução que ela tenha feito, né? Na verdade, quando tem traduções diferentes, é interessante porque você começa a ver meio que a mesma passagem, como pode ser entendida de uma maneira diferente, né? Porque como é tão... É importante, até porque entender Dogen Sama não é muito fácil, né? Assim, não. E o texto até ele é bem explicativo, né? Mas eu acho que é legal a gente ver várias traduções. A tradução ao que vocês recitam lá, você tem a tradução? Você podia fazer, hein? Então, eu tenho algumas opções e tem um livro muito legal que eu acho que não tem traduzido para o português. Eu não sei se é How to Cook Your Life, mas não o do Bernie Glassman, tem do Shohaku Okamura, que ele traz o Tenzo Kyokun para a vida cotidiana. Então, é muito bacana. Eu vou dar uma... Tem para o português? Eu tenho que dar uma investigada. Então, traz. Amanhã eu vou começar a ler o do Bernie Glassman. Tá. E aí a gente pode ficar um tempo sobre essa questão do Tenzo, que é interessante. E aí eu ia sugerir, eu coloquei no WhatsApp, tem um filme muito, muito legal. Assim, é só chato que, na verdade, a legenda tá em alemão. Quem sabe alguém... É longo o filme? Tem acho que 1h30. Eu vi que você postou lá. Vamos Enfim, ver. Quem fala legal. Mas não precisa, mas assim, o inglês do filme não é difícil de entender.
É que se a gente conseguisse até a legenda em, pelo menos, assim, enfim, se conseguisse pelo menos a legenda em inglês já é mais fácil. É que o filme foi feito, quem fez é alemão. Então, tem até uma parte que é uma pessoa falando em alemão e aí não tem legenda. Mas é uma parte curta. Mas, enfim, é legal, se der para ver. Gente dizendo aí que fala alemão, quem sabe a gente consegue. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um breve comentário. Fala. Então, você disse que é século XIII, né? 1200 e alguma coisa. Então, o curioso que isso chegou até mim como poesia mesmo, como poesia, como prosa e como ensinamento. Imagine só, no século XIII, isso que é interessante. E na literatura a gente vê que a revolução da poesia em prosa vai acontecer no século XIX, 1855, com Rimbaud e com Walt Whitman nos Estados Unidos. Século XIX. O que eu vi aqui no século XIII, eu vi essa conjunção de poema, prosa e ensinamento. Muito curioso, interessante e bonito, né? Bonito. Não, e se você ouvir mais do Gen Samar, você vai ver, é impressionante a forma como ele escreve, assim. E tem poemas. A gente tem um grupo de estudos de preceitos às quartas-feiras de manhã, né? E o Guilherme, que está no grupo de estudos, ele apresentou, ele contou sobre a vida de Dogen Samar. Cada um estuda um dos mestres para contar quem foram, né? E ele achou um site que traz os poemas dele. Depois eu vou te passar. Legal. Legal. Que é um site que poesia dele. Muito legal. Mas eu vi poesia aí no texto mesmo, na prosa. Então, sim. Poesia e prosa, né? Assim, essa confluência. Né? Não, a forma dele escrever é muito poética, não só no formato de poesia, mas a maneira como ele se expressa, né? Isso é revolucionário, né? Sem precisar ter rima, sem precisar ter métrica, sem precisar ter regras rígidas, né? Que vieram muito depois. Então, é interessante isso. Eu fico encantada, assim, é bonito. Bom, muito bom. Alguém mais? Sensei. Ai, Thiago. Oi, Emily. Não, eu recordei uma passagem do Davi Kopenawa, que é um xamã e um pajé Yanomami, no livro A Queda do Céu, no final do livro dele, ele comenta, numa viagem que ele faz de avião à Europa, a surpresa que ele sempre se acomete a tentar entender por que os homens brancos construíram aviões. Porque eles sempre, de alguma forma, estavam buscando uma certa imensidão, né? Uma certa vastidão, que para ele sempre entendia que na aldeia dele, na sanga dele, ali na floresta, já estava. A vastidão da vida dele e do espírito dele estava ali, na sanga dele. Não precisava de um avião, não precisava buscar aonde ele não entendia que precisava. Só uma recuperação. É bonito que ele fala do espírito do vasto, né? É bonito essa... Eu estou lendo esse livro do Davi Kopenawa. É um grande livro em todos os aspectos, né? É um grande livro em todos os aspectos. É isso aí, mas é lindo mesmo, é bem bonito. Muito bom. Mais alguém? Vamos encerrar, então? Amanhã eu começo o do Bernie Tetsugen Glassman também, sobre o Tenzo, mas uma visão bem engajado do budismo, um engajamento social do budismo, né? Que é um pouco diferente do que a gente conhece no mundo monástico, Soto Zen tradicional, né? Que é uma
um olhar que é do Zen Peacemaker mesmo, sabe? Dessa ordem dos fazedores da paz que ele fundou, né? Nos Estados Unidos. Bem interessante. Vamos lá, vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.